O choro é um gênero musical genuinamente brasileiro. Nasceu na segunda metade do século XIX, do encontro da música europeia com a africana. Há mais de 150 anos, encanta e emociona gerações. Neste programa, contaremos a história do choro visitando seus grandes compositores. Vamos juntos nessa maravilhosa viagem da música brasileira. O choro ele começa a ganhar forma em 1870, através da flauta mágica de um cidadão que era funcionário público, chamado Joaquim Antônio da Silva Calado Júnior. Costuma-se dizer que Joaquim Calado é o pai do choro, porque foi lá atrás, o Joaquim foi o que criou, inclusive ele deu o nome a um grupo chamado, ele deu o nome de Choro Carioca, né? A formação básica com o terno do choro, flauta, violão e cavaquinho. Então o Calado é chamado de pai do choro, porque naquela época nem se chamava de choro. Chiquinha Gonzaga, essa mulher maravilhosa, essa guerreira maravilhosa, né? Essa feminista, essa figura importantíssima na história do Brasil, não só na história da música brasileira, né? Criadora da primeira Sociedade Brasileira de Direitos Autorais, abolicionista, comprava todas as brigas, uma figura maravilhosa, né? Que ousou se separar do marido porque ele queria que ela abandonasse o piano. Chiquinha foi importante pela sua capacidade musical, a compositora que ela foi, sobretudo, por ter sido uma mulher destemida, pioneira e que disse é possível sim, e encarou todas as adversidades possíveis para cumprir a missão dela e cumpriu. A Chiquinha compôs diversos gêneros. Para você ter uma ideia, ela foi, digamos assim, a criadora da marchinha de carnaval. O piano e o choro estão ali juntos, eles nasceram juntos com o século XX, com Ernesto Nazaré, com Chiquinha Gonzaga, né? com o mesmo senhor no samba, e acho que ali a gente tem uma coisa de achar uma linguagem rítmica, de como fazer com a mão esquerda, de como incorporar aquelas polcas, aquela coisa no corta-jaca, como trazer aquilo para um ritmo brasileiro, uma coisa meio tango, que já não é mais tango, que já vai se transformando em algo que vai virar as nossas valsas, choros, os nossos choros. O Ernesto Nazaré é essa coisa dessas forças matrizes, né? Um homem que cria uma linguagem, que cria uma música, que vem influenciar toda a música brasileira que se fez depois. Heitor Villa-Lobos, ele costumava dizer que o Ernesto Nazaré era o melhor tradutor da alma brasileira. Porque a música é isso, ela nos traduz, ela nos conta o nosso jeito de ser, nosso jeito de ser triste, de ser alegre, de ser amoroso, de ser brincalhão. Então o choro é isso, é uma das melhores traduções da nossa alma.
Cleto era filho de uma escrava, liberta, e também começou a estudar música e tocar muito jovem. Ele dominava todos os instrumentos de sopro e ele foi um compositor muito fértil. Tem essa coisa de ter um pé na música erudita, trazer isso para sua composição. Se a gente for analisar as coisas dele, elas estão cheias de Chopin, né? Tem Mozart, tem as polcas, tem uma coisa meio erudita trazida para a flauta popular. O ápice da feitura de uma estrutura que a gente reconheça como choro foi o Pixinguinha, porque o Pixinguinha, a partir dele, né, até o nome choro passou a ser uma coisa mais oficial, vamos dizer, um gênero mesmo e tal. Genial, né? de uma propriedade incrível no que se faz, né? nos seus, não só nas suas composições ali pensadas, né? Mas como também nos seus contracantos improvisados. Pixinguinha foi não só um dos maiores flautistas, como um dos maiores saxofonistas, um dos maiores arranjadores e um dos maiores compositores da história do choro. Se você tiver 16 livros para falar da música brasileira, vai ser pouco. Mas se você tiver que resumir a música brasileira numa palavra só, não tenha dúvida, Pixinguinha. O Pixinguinha é o grande ícone, é o símbolo maior do choro. O maior candidato à canonização. Nosso primeiro santo, sem dúvida, pelo menos para nós músicos, São Pixinguinha.
aqui em São Paulo a gente teve outro ícone desse tipo de música, que é o Zequinha de Abreu, né? Que compôs a música brasileira que dominou o mundo até Garota de Ipanema, do Jobim, foi o grande sucesso, Tico Tico do Fubá. Outro gênio do cavaquinho foi o Nelson Alves. Ele tocou no grupo de Chiquinha Gonzaga e foi um dos fundadores dos 8 Batutas, ao lado de Pixinguinha. Pernambuco foi um mistério, né? Porque ele teve assim, todas as profissões que arrebentam com a mão do cara. Ele era ferreiro, depois arranjaram um trabalho de calcitreiro, chamava, que era o cara que calçava a rua com paralelepípedos. É um compositor que tocava solo, que fazia as composições solo e tocava nos regionais, né? Como solista e como acompanhador. O que você encontra em muito do choro, você encontra no Villa-Lobos. Porque essa matriz, eu acho que é a alma brasileira. O Villa é brasileiro. A gente não pode querer tocar o Villa como se toca Brahms, ou como se toca música alemã, ou música italiana, ópera, seja lá o que for. O Villa é o Brasil. Os músicos que tocam a música do Guarnieri, do Villa-Lobos, do Alexandre Lévy, uma nova visão do que é tocar música brasileira. E nós estamos começando a tocar essa música com muito mais propriedade do que se fazia há 20, 30 anos atrás. Noel Rosa compôs aproximadamente 260 músicas, dentre elas alguns choros, e acho que uns 2 ou 3, se não me engano, e sambas históricos, né? O Noel Rosa era realmente um dos maiores, para mim, foi um dos maiores compositores da história da música popular brasileira.
O Armando Neves foi um músico paulista que trabalhou na Rádio Record. Ele foi jogador de futebol também. E ele vivenciou toda essa parte da criação das rádios, né? Participou da programação, as primeiras programações, e tocava com os artistas da época. Escuta essa do Lupécio Miranda. Ele tinha 10 irmãos, todos músicos. E com um time de 11 craques, o pai não teve dúvida. Formou uma orquestra na sua cidade, Recife. Ratinho, né? De Ratinho que nasceu um clássico do saxofone no choro, que é Saxofone Porque Chora. Armando Reis, tanto quanto João Pernambuco, tocavam aqueles choros com acordes mais ou menos consonantes, né? Não tinha muita dissonância. Era coisa assim mais tipo Abismo de Rosa, tipo Magoado. Valdir não era um chorão exatamente, né? Ele passeou pelo choro como todo mundo daquela época. O choro era a música do Brasil. É um choro, Nossa Senhora, é um choro que na época sacudiu a poeira para muita gente estudou muito para tocar.
O garoto foi um dos precursores da bossa nova, né? Sem medo de errar. A partir do momento que ele começou a tocar choro com uma harmonia mais carregada, com uma harmonia mais modernizada, que ele passou a ser conhecido. Foi, sem dúvida, um dos maiores compositores para o violão do seu tempo, talvez o maior. Raul, moleque no Rio de Janeiro, ele vem o desejo de tocar trombone, ele para numa vitrine de loja. Uma vez, aí outra vez, e outra vez, até que chega o dono da loja e fala para ele, ele devia ter uns 15 anos, fala assim, o que você está fazendo aqui? O que você está querendo? Ele fala, moço, eu queria muito experimentar um trombone. E me parece que o cara dá o trombone para ele. E aí surge o Raul de Barros. Não é lindo? Jacó foi mais melodista, apurou, né, buscou mais uma sonoridade. O Jacó se espelhou muito, inclusive, na guitarra portuguesa. Eu diria que isso é algo espiritual, viu? Porque o Jacó era um bandolinista como outro qualquer. Tocava bem bandolim como outro qualquer. Só que ele tocava mais bonito que os outros. Ele encantava. Luiz Gonzaga veio para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, para tocar no Regional do Canhoto.
para tocar acordeon, tocar choro. Severino Araújo deixa Pernambuco para ir para trabalhar na Rádio Tabajara, na Paraíba. Lá, ele monta a Orquestra Tabajara e não abandona o nome e vem para o Rio de Janeiro. E se tornou líder de uma big band, ou seja, ele pegou aquela linguagem das big bands de jazz americanas, Glenn Miller, Tommy Dorsey, Benny Goodman, etc. E eu acho que foi o primeiro que conseguiu transformar aquilo numa linguagem realmente brasileira. O Zé Menezes foi um grande, excelente, grande músico. Tinha uma técnica, era um cara virtuoso também, né? E ele usava muito o lado melódico também. Ele é uma referência no universo dos músicos, sem dúvida ele é. Agora, ele nunca foi popular, porque ele não era um solista. Ele era um músico que tocava, fazia arranjos, tocava em regionais. Então era um músico de referência para os músicos, mas não era um músico que o público conhecia. O Abel é um dos pais dessa linguagem do clarinete brasileiro, de achar um jeito de tocar. É um autodidata, é um cara que buscou um jeito dele de tocar. E como todo autodidata, ele acha caminhos que não são os caminhos normais, né? O Jonas, apesar de ter ficado conhecido como um grande centrista, que foi, ele era um grande solista. Eu nunca vi ninguém tocar cavaquinho solo como aquele homem. A história do Altamiro, quando ele era menino, ele cortava talo de mamão, fazia os furos no talo de mamão, e o mamão solta uma resina, um leite, que aquilo queima.
Então ele vivia com a boca toda queimada daquilo, que ele ficava soprando aquele canudo de mamão, que ele falou não tinha bambu, ele fazia com talo de mamão. Então ele era alucinado por flauta desde menino. Cachimbinho é um compositor que quando você vai ver, tá cheio de jazz. Ele foi pegando jazz, foi jogando dentro, mas aquilo não é mais jazz, aquilo já é choro. A importância do Radamés na história do choro é fundamental porque ele trouxe, além de tudo, uma riqueza harmônica, não que não houvesse, mas a visão dele, que ele entregou a essa música. E futurista, porque ele era um cara de vanguarda, continua sendo até hoje. Jobim, se você analisar as partituras da obra do Tom Jobim, metade do que ele fez na vida dele é choro. São canções, tá? Colocaram letra, foram cantadas, mas é choro. Chega de saudade é choro. Né? As pessoas, é o marco, é a música que representa o marco do início da bossa nova, mas é um choro. Ao pé da letra, aquilo é um choro. Bota um pandeiro, um cavaquinho, já foi. Mansi é o exemplo, dos maiores exemplos que eu posso dar dessa combinação da erudição, do estudo formal da música com o autodidatismo. Ele é um músico que começou de forma autodidata e perseguiu o estudo, estudou com grandes maestros, Karl Reuter, com outros maestros da época dele. Foi professor de uma geração de músicos, incluindo Baden Powell, incluindo Carlos Lira. Paulo Moura foi um cara que levou a improvisação a um nível
da música inteira, assim, tocar uma música inteira improvisada, por exemplo. Mais até, o Paulo Moura fazia show sozinho, tocando aquela clarineta dele, improvisando o show todinho. Paulinho da Viola nasceu em berço de ouro, ou melhor, em berço de choro. Muito pequeno, ele já se achegava ao lado dos mestres do choro nos encontros que seu pai, o violonista César Faria, fazia em sua casa. Eu imagino que o Benedito César levava o Paulinho da Viola para ver aquelas rodas de choro que eles faziam, e o Paulinho da Viola acabou se influenciando com essa coisa toda do choro, né? E por isso que, além de ser grande sambista, ele também é um grande chorão, né? Bandolim, praticamente eu nasci vendo um bandolim na minha casa. O meu pai, o velho Osmar, ele tocava bandolim, inclusive já tocava até o bandolim elétrico, né, que eu transformei numa guitarra e chamei de guitarra baiana. Chorinho é o que eu estou falando. É como eles falam de jazz, eles falam de música clássica. E tudo isso, para mim, é rótulo, é nome. Rótulo no bom sentido. É o nome, porque o chorinho, ele está em qualquer contexto. Ele sendo bem tocado, ele está no que eu chamo de música universal. Então, o choro é uma escola brasileira de música. Eu acho que muito mais, por exemplo, do que o jazz, que hoje é ensinado em boa parte das universidades de música brasileira, eu acho que deveria se ensinar a começar pelo choro. E depois falar dos contemporâneos, claro, falar desde o Jobim até o Hermeto, até o Egberto e indo embora.
A obra do Egberto Gismonti dispensa rótulos. Ela passeia pela mistura, se diverte com o improviso e se veste de gala nas grandes salas de concerto. Eu acho que o Nordeste desenvolveu além do choro, porque o frevo, o baião, né, o forró instrumental é um tipo choro, nordestizado do choro, ritmicamente falando, né? Acho que o Dominguinhos até falava isso também, né? Tanto que compôs um monte de baião tipo choro, com duas partes, com um tipo de fraseado meio parecido com choro. Tem aqueles pianistas atuais que são os mestres do choro, tipo Lércio de Freitas aqui, Cristóvão Bastos, Rio de Janeiro, né? Que daí você vê eles tocando choro e você fala, ah, daí sim, esses são os caras. Representa muita coisa, né? Foi uma música com a qual eu convivi desde muito novo e na minha família tinham grandes músicos de choro, como Altamiro, meu tio, meu pai, Álvaro Carrilho. Na minha casa, né, a casa do meu pai, era um reduto de choro. Então, acho que desde muito cedo eu convivi com essa linguagem e eu acabei tendo a possibilidade de viver, né, de música e sempre fazendo algum trabalho relacionado ao choro. A Léia é uma instrumentista também completíssima, talentosíssima, também muito importante no papel da mulher na música. Eu acho que a Léia abriu muitas portas assim para as mulheres.
Naylor Proveta é o músico mais impressionante que eu já conheci, mais completo, né? Com arranjador fabuloso, um cara que improvisa na linguagem do choro como poucos, uma sensibilidade, né? E um grande amigo. Eu acho o Naylor uma das maiores descobertas dos últimos anos na música brasileira. Tem choros espetaculares, né? E daí ficam os tradicionalistas falando, não, mas essa harmonia não tem nada a ver com o choro. Não tem nada a ver com o choro até então, agora vai ficar tendo. O choro, para mim, é um estilo musical maravilhoso, que eu tive a sorte de crescer nadando nas águas dele, no mar dele. E é uma linguagem que o brasileiro inventou.